Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. E hoje estamos chegando ao 18º dia do tema do livro A Vida com Propósitos. E o subtítulo de hoje é Tendo uma Vida em Comum. Eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal do YouTube A Poderosa Palavra de Deus. Você ainda não é inscrito? Então vai lá, ajuda a divulgar essa corrente aí do bem, a poderosa Palavra de Deus. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, seus amigos e tudo quanto você fizer prospere em nome de Jesus. E a palavra está em Colossenses 3,15 e Salmos 133 e verso 1, que diz: Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão. Hoje em dia, entretanto, a palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico. Comunhão ou confraternização hoje se refere normalmente a uma conversa casual, uma atividade social com comida e diversão. A pergunta é onde você busca comunhão. Você congrega? Significa qual a igreja você frequenta. Ficar para a confraternização ou comunhão normalmente significa esperar pelo lanche. A real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos. É ter uma vida em comum. Ela inclui amar altruistamente, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso com sacrifício de si mesmo, consolar compassivamente e todas as outras orientações uns aos outros encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa, quanto menor, melhor. Bom, você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com ela. Quando um grupo se torna algo maior do que 10 pessoas, alguém deixa de participar. Normalmente, o mais pacato. E uma das poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ministrou no contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, porém sabia que 12 estava em torno do número máximo de pessoas que o grupo pequeno pode conter para que todos possam participar. O corpo de Cristo, assim como seu próprio corpo, é uma verdade, um conjunto de muitas pequenas células. A vida do corpo de Cristo, tal qual o seu corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro de sua igreja. Seja um grupo de comunhão nos lares, seja a classe da escola dominical, seja um grupo de estudo bíblicos. E ali ocorre a verdadeira comunhão e não nas grandes reuniões. Se você imaginar na sua igreja como um navio, os grupos pequenos são os botes salva-vidas presos a elas. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos grupos pequenos de crentes, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Infelizmente, mesmo estar em um grupo pequeno não lhe garante experimentar uma comunhão real. Muitas classes de escola dominical, bem como grupos pequenos, ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Qual é a diferença entre comunhão verdadeira e a comunhão falsa? Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram a autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, um papo furado, repleto de banalidades. É genuína de coração para coração, às vezes permitindo partilhar coisas íntimas. Ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo em suas vidas. Elas dividem suas mágoas, revelam seus sentimentos, confessam suas falhas, dão a conhecer as suas dúvidas, admitem seus medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda em oração. A autenticidade é exatamente o oposto
do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversão fingida, representada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda levantada e agem como se tudo em sua vida fosse positivo. Essas atitudes são a morte da verdadeira comunhão. É somente quando somos abertos sobre nossa vida que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão, mas Deus diz que ocorre na luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. Mas na luz, nós os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige tanto coragem quanto humildade. Significa enfrentar seu medo de exposição, de rejeição e de ser novamente magoado porque alguém correria tal risco. Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, gente, aqui é que está o segredo, né? Precisamos dessa comunhão uns com os outros para abrir o nosso coração e sermos sarados emocionalmente, saudáveis e crescer espiritualmente. Preste bem atenção, nós só crescemos assumindo riscos. E o mais difícil risco de todos é sermos honestos com nós mesmos e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas se encontram com a reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. A Bíblia diz: a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes. Mutualidade é o coração da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidades e ajudar os outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Todos somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia ordena que haja prestação de contas, incentivo recíproco, mútuo, atendimento e honra recíproca. Por mais de 50 vezes ao longo do Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas, uns aos outros e entre si. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Você não é responsável por todo o corpo de Cristo, mas é responsável para com eles. Deus espera que você faça tudo o quanto puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda rápida e superficial. Compaixão é penetrar e compartilhar a dor com os outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando, e o que você sente não é estranho ou absurdo. Hoje em dia, as pessoas chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz: como povo escolhido de Deus, revistam-se de uma profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A compaixão alcança duas necessidades fundamentais dos seres humanos: necessidade de ser compreendido e necessidade de ter seus sentimentos confirmados. Toda vez que compreende e confirma o sentimento de alguém, você constrói comunhão. O problema é que estamos frequentemente tão apressados em corrigir as coisas que não temos tempo de sentir compaixão, ou ainda estamos preocupados com as nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão por outras pessoas. Existem diferentes níveis de comunhão. A cada um é adequado a um momento diferente. Os níveis mais superficiais de comunhão são a comunhão de colaboração e a comunhão de estudo da palavra de Deus em conjunto. Em um nível mais profundo, a comunhão de serviço
quando nós ministramos em conjunto em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso é a comunhão de sofrimento, quando estamos entrando na dor e no sofrimento uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são os que, ao redor do mundo, estão sendo perseguidos, depreciados e frequentemente martirizados por sua fé. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. É que em tempos de crise, tristeza, dúvidas profundas, que mais precisamos é uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto da nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos crentes. Precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus por nós e para nos fazer vencer as dificuldades. Em um grupo pequeno, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. A comunhão é a situação em que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos e caímos, e precisamos de ajuda para voltar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-las uns dos outros. Deus diz que quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-los e confrontá-los para que não sejam vencidos pelo desprezo. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus alerta: jamais guardem rancor, porque amargura e ressentimento sempre destroem a comunhão. Como somos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros quando ficamos juntos por algum tempo. Às vezes, magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer, mas de qualquer forma são necessárias enormes quantidades de graça e misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar o que lhe ofendem. Lembre-se, assim como o Senhor lhes perdoou, devem perdoar uns aos outros. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para mostrarmos misericórdia para com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus lhe perdoou. Sempre que você é magoado por alguém, você tem uma escolha a fazer: usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou encontrar soluções. Você não tem como buscar a ambos. Muitas pessoas relutam em mostrar misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ter de imediato essa atitude, tenha ou não a pessoa pedido a ele. Já a confiança deve ser reconstruída com os transcursos do tempo. Confiança exige antecedentes. Bom, se o magoaram repetidamente, Deus lhe ordena que você perdoe imediatamente, mas não se espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas lhe magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é num contexto de apoio mútuo em um grupo pequeno que ofereça tanto encorajamento como prestação de contas mútuas. Existem muitos outros benefícios que você vai experimentar ou fazer parte de um grupo pequeno comprometido com a verdadeira comunhão. Essa é uma parte essencial da sua vida cristã que não pode ser ignorada. Por mais de 2000 anos, os cristãos têm se reunido regularmente em grupos pequenos para buscar a comunhão. Se você nunca fez parte desse grupo ou de uma classe como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar um tipo de comunidade com os outros crentes, mas espero que esse capítulo tenha deixado você ansioso
para experimentar a autenticidade, reciprocidade e compaixão e misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. E hoje, 18º dia, pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Preciso de outras pessoas na minha vida. Um versículo para memorizar. Gálatas 6:2. Compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Uma pergunta para meditar. Que passo posso dar hoje para me unir a outro crente de forma mais íntima e verdadeira? Gente, isso é muito lindo. Precisamos do amor mútuo. Existem muitas pessoas que não compreendem o princípio dessa palavra, dar e receber. Que você possa ser uma pessoa que pense assim, dar e receber, que você não só queira receber atenção, receber amor, receber carinho, mas a Bíblia diz, aquilo que você quer que as pessoas te façam, fazer você primeiro. Então, se você quer receber algo de alguém, lembre-se dessa lei da reciprocidade, a arte de dar e de receber. E começa em você, não na outra pessoa. Então, tudo começa por você. E Deus, Ele certamente vai aplicar isso hoje na nossa vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, clamamos para que haja em nós essa autenticidade. Aquilo, Senhor, que desejamos que os outros nos façam, que façamos nós primeiro. Sabemos, ó Pai, que fomos escolhidos para viver em paz uns com os outros, não necessariamente ter comunhão com todos, como o Senhor Jesus mesmo escolheu os seus mais íntimos. Senhor, nós queremos que o Senhor levante pessoas curadas, saradas, pessoas de paz, que possam estar ao nosso lado e compartilhar, confraternizar-se conosco, Pai, buscando, Senhor, não grupos para dividir, não grupos para criar facções dentro da igreja, mas para exercermos o amor altruísta, o amor, Senhor, transparente, onde nós podemos praticar aquilo que a Tua palavra nos ensina, confessar os nossos erros, nossos pecados, Senhor, nossas falhas, nossas faltas, nossas fraquezas, Senhor, em Teu nome, porque se nós estivermos reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará no nosso meio. Que nós não venhamos a ficar presos à superficialidade das relações falsas, de comunhões fingidas, Senhor, onde o Teu povo infelizmente se reúna para falar e fazer coisas tão banais. Ó Deus, que nós possamos ser diferentes, que possamos revelar as nossas mágoas, ressentimentos, confessar os nossos medos e assim, Senhor, sermos ajudados por Ti. Ó Pai, que o Senhor nos crie numa atmosfera de honestidade, que o Senhor converta o nosso coração para que a nossa fé seja verdadeira e não a fé fingida, que nós não venhamos a ser políticos, Senhor, e nem superficiais, que nós não tenhamos uma fé fria. Ó Pai, que no nome de Jesus nós venhamos a estar em espírito e em verdade, unidos a Ti, com Deus da luz, e que as nossas obras, assim como Tu estás na luz, sejam manifestas pela luz, de forma clara. Que o Senhor confirme as obras das nossas mãos, Senhor. Que o Senhor venha testificar do Teu Espírito para com aqueles que permitem ser trabalhados e crescerem espiritualmente e emocionalmente. Ó Pai, que no nome de Jesus o Senhor liberte o Seu povo. Se há algum sentimento, Pai, ruim, algum sentimento negativo, alguma falta de perdão que fez com que o Teu filho ou a Tua filha rompesse a comunhão com alguém, que neste momento haja cura, haja restauração, haja libertação, que o Senhor possa revesti-lo de uma profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, que essa seja a vestimenta do Teu filho e da Tua filha. Assim, Jesus, eu oro a Ti, com humildade em nosso coração, já agradecemos e reconhecemos os Teus feitos por nós nesse dia
em nome de Jesus. Amém e amém.